Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Preparação para o Vestibular. Eu sou a Roberta. E eu sou a Alice. Estamos aqui para ajudar você a entender os principais temas que caem nos vestibulares. Hoje, nosso foco será nos principais tópicos de diversas matérias cobradas nos vestibulares. Vamos começar por Biologia, uma das matérias que costuma ter bastante peso nos exames. No vestibular, os principais temas de Biologia estão relacionados à Ecologia, Citologia, Biotecnologia, além de Histologia e Fisiologia. Vamos começar falando sobre a importância da Ecologia. Isso mesmo, Alice. A ecologia é fundamental para entender como os organismos interagem entre si e com o ambiente. A humanidade tem uma relação de interdependência com o ambiente, e entender esses ecossistemas é crucial para a preservação e para que possamos minimizar os impactos como desmatamento e poluição. Além disso, a ecologia também abrange temas como cadeia alimentares e ciclos de nutrientes. Sim, e esse é um tema que está frequentemente presente nos vestibulares, até porque está diretamente ligado às questões ambientais que enfrentamos atualmente. Agora, Roberta, vamos falar um pouco sobre citologia? Claro, a citologia estuda as células, que são as unidades básicas dos seres vivos. Nas provas, caem muitos detalhes sobre a diferença entre células procariontes, que não possuem núcleo, e células eucariontes, que têm núcleo, além das funções de organelas como mitocôndrias e ribossomos. Não podemos esquecer a importância de entender os processos de divisão celular, como mitose e meiose. Agora, vamos falar um pouco sobre filosofia, que também tem ganhado destaque nos exames, especialmente nas questões de ética e análise crítica. Isso mesmo. A filosofia nos ajuda a entender e refletir sobre temas como ética e justiça, temas fundamentais para a construção de uma sociedade justa. Ética é o conjunto de princípios que orienta o que é certo ou errado, enquanto a justiça está relacionada com a equidade e o tratamento igualitário. Esses conceitos são fundamentais e são abordados não só em questões de filosofia, mas também em questões interdisciplinares, como história e sociologia. Agora, Roberta, que tal falarmos da filosofia clássica? Boa ideia! A filosofia clássica, com pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, é uma base sólida para entender muitos dos conceitos que ainda estudamos hoje. Sócrates é famoso pela sua busca incessante pela verdade, Platão com sua teoria das ideias e Aristóteles por suas contribuições para a lógica e o desenvolvimento do pensamento científico. E quando falamos de filosofia contemporânea, estamos falando de temas mais ligados à nossa realidade atual, como existencialismo e fenomenologia. Filósofos como Sartre, por exemplo, abordam questões de liberdade e responsabilidade individual, temas que aparecem nas questões discursivas de vários vestibulares. Com certeza, e não podemos deixar de falar da filosofia moderna, marcada por racionalistas como Descartes e empiristas como Locke. Eles debateram o papel da razão e da experiência na aquisição de conhecimento, questões que aparecem principalmente em redações e debates filosóficos. Falando em conhecimento, o tema da redação entre natureza e conhecimento também é interessante. Afinal, a filosofia nos ajuda a entender como adquirimos conhecimento sobre o mundo natural, seja através do método científico ou de saberes tradicionais. Agora, vamos discutir como os principais temas de física são cobrados nos vestibulares. Se você está se preparando para essas provas, fique ligado! Começando pela mecânica, as questões costumam envolver o cálculo de forças, movimentos e as leis de Newton. Por exemplo, é comum que apareçam problemas que exigem o cálculo da força necessária para mover um objeto ou análise de situações cotidianas, como o movimento de um carro em uma estrada. Exatamente, Roberta, e não podemos esquecer de eletricidade e energia. Aqui os vestibulares geralmente cobram a compreensão de circuitos elétricos e a capacidade de calcular a energia consumida por dispositivos. Questões podem pedir para você identificar a resistência de um circuito ou calcular a potência elétrica. Falando em energia, a ondulatória também é um tema frequente. As provas costumam incluir perguntas sobre as propriedades das ondas, como frequência e comprimento de onda. Você pode ser solicitado a calcular a velocidade de uma onda em diferentes meios, como água ou ar. E não podemos esquecer da termologia, que é frequentemente abordada em questões que envolvem dilatação térmica e troca de calor. Muitas vezes você encontrará problemas que pedem para calcular a quantidade de calor necessária para aquecer um corpo ou analisar como a temperatura influencia mudanças de estado. Por fim, a ótica é outra área importante. As provas costumam incluir questões sobre reflexão e refração da luz, além de problemas que envolvem a formação de imagens em espelhos e lentes.
Estar familiarizado com esses conceitos é crucial para se sair bem. Continuando, vamos explorar como os temas de geografia são abordados nos vestibulares. Esses tópicos são cruciais para entender o mundo em que vivemos e sua dinâmica. Começando pela geografia agrária, esse tema analisa as relações entre a agricultura, o uso da terra e o espaço rural. Nos vestibulares, as questões podem envolver a distribuição de atividades agrícolas, sistemas de produção e políticas agrárias. É fundamental entender como a agricultura interage com o meio ambiente e como isso afeta a qualidade de vida. Exatamente, Roberta. E outro assunto importante é o meio ambiente. Aqui os vestibulares costumam abordar a interação entre os elementos naturais e artificiais que cercam os seres vivos. Você pode encontrar questões sobre poluição, desmatamento e mudanças climáticas, e como essas atividades humanas impactam a sustentabilidade do nosso planeta. Além disso, temos as questões econômicas e a globalização. Esse tema conecta economias por meio do comércio e investimentos. As provas frequentemente cobram o impacto da globalização no crescimento econômico, mas também os desafios que ela traz, como desigualdade social e vulnerabilidade às crises. É essencial analisar como isso afeta as políticas locais e as relações internacionais. Certamente, compreender essas interconexões é fundamental para se preparar para as questões que podem aparecer nas provas. Ter uma visão crítica sobre esses temas é um grande diferencial. Isso mesmo. Esperamos que essas informações ajudem você a se preparar melhor para os vestibulares. Não se esqueça de revisar esses tópicos com atenção. Vamos mergulhar nos temas de história, que são frequentemente cobrados nos vestibulares. Vamos começar com um período crucial da nossa formação como nação. Exatamente, Alicia. O Brasil colonial, que vai de 1500 a 1822, foi marcado pela exploração portuguesa, principalmente do açúcar e do ouro. Esse período é fundamental para entender a escravização de indígenas e africanos, que foi uma realidade dura e impactante até a independência de 1822. Nos vestibulares, você pode encontrar questões que discutem as dinâmicas econômicas e sociais desse período. Perfeito! E temos do Brasil colonial. E depois do Brasil colonial, temos o Brasil Império, que se estendeu de 1822 até 1889. Essa fase começou com a independência e foi caracterizada por uma monarquia que se apoiava na economia cafeeira. É importante destacar a abolição da escravatura em 1888 e os conflitos internos que culminaram na proclamação da República em 1889. Questões sobre os eventos políticos e sociais desse período são muito comuns nas provas. Além disso, não podemos esquecer da história política em geral. Esse tema abrange a evolução do poder, os sistemas de governo e as ideologias que moldaram a sociedade ao longo dos anos. Nos vestibulares, as perguntas podem envolver a análise de revoluções, reformas e como esses eventos se relacionam com fatores sociais e econômicos. É fundamental ter uma visão crítica sobre essas transformações. Com certeza, conhecer a história política nos ajuda a entender as bases das sociedades atuais e os conflitos que surgem ao longo do tempo. Isso é essencial para qualquer estudante que deseje se preparar bem para os vestibulares. Estamos de volta, ouvintes! Agora, vamos explorar os temas de sociologia que são relevantes para os vestibulares. A sociologia nos ajuda a entender melhor as dinâmicas sociais que nos cercam. Vamos começar com o tema de cultura e indústria cultural. A cultura representa o conjunto de valores e expressões de um grupo, enquanto a indústria cultural se refere à produção em massa de bens culturais, como músicas e filmes. Esse fenômeno visa o lucro e tem um papel fundamental na formação de identidades sociais. Nos vestibulares, é comum que apareçam questões que discutam o impacto da indústria cultural nas sociedades contemporâneas. Perfeito! Outro tema importante é o mundo do trabalho. Esse conceito abrange as relações e atividades profissionais, incluindo emprego e condições laborais. Nos vestibulares, questões podem abordar os direitos dos trabalhadores, os desafios enfrentados no ambiente de trabalho e o impacto da tecnologia, como a automação e o trabalho remoto nas relações laborais. Além disso, temos a ideologia. Esse termo se refere ao conjunto de ideias, valores e crenças que orientam o comportamento e as práticas de um grupo ou indivíduo. A ideologia serve como base para a formação de opiniões políticas, sociais e culturais, influenciando decisões e ações em diversas esferas da vida. Nos vestibulares, você pode encontrar perguntas que exploram como diferentes ideologias moldam as sociedades e os comportamentos individuais.
Isso mesmo, compreender esses conceitos sociológicos é crucial para ter uma visão mais ampla da realidade social e para se sair bem nas provas. Cada tema está interligado e nos ajudou a entender as nuances da convivência humana. Esperamos que essas informações sobre sociologia ajudem você na sua preparação. Agora é hora de falarmos sobre os temas de português, que são essenciais para a sua preparação para os vestibulares. Começando com leitura e interpretação de texto, essa habilidade é crucial para compreender e analisar informações. Nos vestibulares, você será desafiado a identificar ideias principais e contextos. Essa prática desenvolve uma compreensão crítica, permitindo que você avalie conteúdos de forma eficaz. Muitas questões exigem que você leia atentamente para extrair o sentido do texto. Exatamente, Roberta. Outros aspectos importantes são os gêneros textuais. Essas são categorias de textos que possuem características semelhantes, como narrativas, crônicas e artigos. Cada gênero textual tem convenções e objetivos específicos que guiam sua produção e interpretação. É fundamental estar familiarizado com esses gêneros para responder corretamente as questões dos vestibulares. Além disso, não podemos deixar de lado a literatura. Ela representa a expressão artística da linguagem e inclui romances, contos e poesias. A literatura explora temas humanos e sociais, refletindo sobre a condição humana. As provas costumam incluir questões que analisam trechos de obras literárias e suas interpretações, além de contextos históricos e culturais que influenciam a produção literária. Isso mesmo, compreender a literatura nos ajuda a desenvolver uma visão crítica e apurada sobre a sociedade e suas transformações. Estar atento a esses temas é crucial para ter um bom desempenho nas provas. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Esperamos que essas dicas sobre português sejam úteis na sua preparação. Falando agora sobre os temas de química que são fundamentais para suas preparações nos vestibulares, Começando com física e química, essa área combina princípios da química e da física para estudar as propriedades e interações das substâncias. Nos vestibulares, você encontrará questões que analisam fenômenos como reações químicas e mudanças de estado. A física química utiliza métodos experimentais e teóricos para entender os processos químicos e é essencial para desenvolver uma visão integrada da ciência. exatamente. Outro tema importante é a química geral, que abrange os princípios básicos da química, incluindo estrutura atômica, ligações químicas e reações. Esses conhecimentos fornecem fundamentos essenciais sobre a interação e transformação das substâncias, e questões sobre esses tópicos costumam aparecer nas provas, exigindo que o aluno compreenda bem esses conceitos. Além disso, temos a química orgânica. Esse ramo estuda compostos de carbono, suas estruturas, propriedades e reações, desde moléculas simples até estruturas complexas como proteínas e polímeros. A química orgânica é fundamental para diversas áreas, como biologia e farmacologia. Nos vestibulares, é comum que questões abordem reações orgânicas e a identificação de diferentes grupos funcionais. Com certeza, dominar esses conceitos de química é crucial para enfrentar os desafios nas provas. Entender como as diferentes áreas se interligam ajudará você a ter uma base sólida de conhecimentos. Agradecemos por estarem conosco neste episódio. Esperamos que essas informações sobre química ajudem você na sua preparação. Continue estudando com dedicação. Vamos explorar os temas de matemática que são fundamentais para o seu desempenho nos vestibulares. Começando com geometria, que estuda as propriedades e relações de figuras no espaço, como pontos, linhas, ângulos e volumes. A geometria é essencial para entender estruturas e padrões, e questões sobre áreas, perímetros e teoremas, como de Pitágoras, são bastante comuns nas provas. Exatamente. Outro tema importante são as funções. Funções são relações matemáticas que associam elementos de um conjunto a um único elemento de outro. Elas são fundamentais para representar dependências entre variáveis e aparecem em diversas áreas, como física e economia. Estar familiarizado com gráficos de funções e suas propriedades é crucial para resolver questões. Além disso, temos os gráficos. Um gráfico é uma representação visual de dados que facilita a análise de padrões e relações entre variáveis. Os tipos de gráfico incluem barras, linhas e setores, e são amplamente utilizados em matemática, estatística e ciências sociais. Entender como interpretar gráficos é uma habilidade vital para responder a perguntas que envolvem dados.
Com certeza, a matemática é uma disciplina que se entrelaça com muitas outras áreas do conhecimento e ter uma boa compreensão desses temas pode fazer toda a diferença no seu desempenho. Agradecemos por nos acompanharem. Esperamos que essas dicas sobre matemática ajudem você na sua preparação para os vestibulares. Continuem se dedicando aos estudos. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Hoje percorremos uma jornada pelos principais temas de várias disciplinas essenciais para a sua preparação nos vestibulares. Exatamente, Alice. Começamos com biologia, abordando temas como fisiologia, ecologia e genética, que são fundamentais para compreender os sistemas vivos e suas interações com o ambiente. Em seguida, discutimos a física, explorando tópicos como mecânica, eletricidade e ondulatória, que nos ajudam a entender os princípios que governam o movimento e a energia. Depois, mergulhamos na geografia, onde analisamos a geografia agrária, o meio ambiente e os impactos da globalização nas economias e sociedades contemporâneas. Na sequência, falamos sobre história, visando o Brasil colonial e império, além de entender a evolução da história política no nosso país. Depois, exploramos a sociologia, discutindo temas como cultura, mundo do trabalho e ideologia, fundamentais para compreender as dinâmicas sociais que nos cercam. Em seguida, foi a vez da língua portuguesa, onde falamos sobre leitura e interpretação de textos, gêneros textuais e a importância da literatura. Por último, discutimos a matemática, explorando geometria, funções e a importância dos gráficos na análise de dados. Cada um desses temas é interligado e essencial para a formação de uma base sólida de conhecimento, preparando você para os desafios dos vestibulares para a vida acadêmica. Esperamos que as informações compartilhadas hoje tenham sido úteis e inspiradoras. Continue revisando e estudando com afinco. Obrigada por nos acompanhar em mais este episódio. Fiquem atentos aos próximos episódios, onde continuaremos trazendo conteúdos importantes para a sua preparação. Até a próxima, pessoal! Sucesso nos estudos e boa sorte nos vestibulares!